Fala, manos, minas e manos desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy o Papo. Antes de começar nosso papo com o Guto, a gente vai. Tem alguns recados pra dar. Já falei gente, mas não é a gente. Não tá aqui. Nosso podcast, o Papo Incerto, faz parte da LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Então acessem lgbtpodcasts.com.br e conheçam outros podcasts produzidos e feitos por pessoas LGBTQIAP+. É, o nosso podcast tem parceria com a Shopinfo, que é uma loja online e física de PCs gamers e periféricos, onde você compra seu PC com desconto e um dos melhores preços do mercado, e você compra ele montado já para só se você comprar, ele chega, você só liga e começa a jogar. Aí com o nosso código, que é o Papo Incerto tudo minúsculo e tudo junto, você ganha R$ 129 de desconto nas compras acima de R$ 1.300. Aí é só você ir lá acessar, colocar nosso cupom o desconto. E além dos agregadores comuns, né, que esses, como eu costumo dizer, aplicativos de burguês safado, todo mundo conhece de áudio, Spotify, essas coisas, a gente também agrega pela Cashwood. Cashwood, né, na verdade. Que é uma plataforma 100% brasileira, onde você pode apoiar o seu caster, como eles dizem, né? Dependendo do lugar, fala host também, é por um valor. No caso, o Papo Incerto é 5,40 por mês. Você tem conteúdos exclusivos, tipo episódios, essas coisas. A gente não tem ainda, mas eu vou começar a fazer porque agora essa é a minha única. Eu vou me dedicar totalmente a isso, porque eu não tenho mais o emprego hoje foi meu último dia, e o meu foco vai ser isso. Então, se vocês puderem ajudar, a gente vai começar a fazer. E tem mais projetos para vir por aí. E basicamente é isso. E como eu falei, a gente vai bater um papo com o Goto do Viveração Podcast, que eu quase, na hora de divulgar a agenda, escrevi o nome do seu podcast errado. Que viveração é viver mais ação. Por isso que é um pouco diferente. Eu não lembro que eu tinha colocado, mas na hora de fazer o overlay, que tá aparecendo aqui, eu tinha colocado outro nome, né? Aí eu falei, mas tem alguma coisa errada. Eu acho que eu tava escrevendo Vivaração. Era Vivaração, mas tava. Sabe quando, tipo, o seu subconsciente avisa? Tá errado. Tem alguma coisa errada. Aí eu achei que era o Guto. Aí eu olhei, não era. Aí eu olhei na agenda, tava certo. Eu falei, ah tá, é Vivaração. Não é Vivaração. Vivaração parece nome de balada, sei lá. É verdade, parece mesmo. Mas, como eu costumo dizer, não tem um tema fixo. Aliás, o tema, de certa forma, além de conhecer a pessoa que eu tô batendo papo, inicial é o que você faz. Se você for cantor, por que você resolveu cantar? Podcast, por que você resolveu entrar nessa vida? Ou alguma outra coisa. E daí a gente vai se conhecendo, conversando. Aí, se tiver algum assunto que você não queira falar, é só a gente sai pela. Sabe, sabonetar? Você meio que muda de assunto. Dá pra fazer isso. Eu sou mestre em fazer isso. Eu faço isso Ah, sem perceber. Mas basicamente é isso. Tô falando demais já. É. E aí, por que tu resolveu entrar pra esse mundo doido? foi Podcast. assim, o ano passado eu fiquei. Tinha, na verdade, os meus planos de trabalho foram atrapalhados pela pandemia e tal. Eu trabalho com projeto social, né, com ONGs, assim, escrevo projetos e apresento para ONGs. Aí, o ano passado, eu ia trabalhar com um projeto que tinha que ter encontro presencial, né, que era uma roda de conversa. Caramba. E aí não saiu isso, né? Aí eu fiquei sem trabalho e na quarentena ainda, né? Você era tipo um Aí eu gestor de projetos? isso. O projeto da empresa que eu saí, ele foi criado por um gestor de projetos da empresa que eu tava. Então, até o Viveração agora é um projeto, né? Aham. É um projeto tocado. Eu sou coordenador, mas surgiu de um outro projeto meu, que o ano passado eu criei com um amigo, um projeto chamado Tubocast. A ideia inicial era fazer um podcast para conversar aqui no Paraná, assim, com pessoas daqui, Uhum. não um barrista, mas era só para
a gente mostrar um pouco a cultura, o jornalismo daqui, né? Porque às vezes o pessoal fica conhecendo mais São Paulo e Rio do que aqui. E aqui Isso tem é verdade. vários produtores culturais, várias pessoas que atuam assim, na política ou na área de direitos humanos, por exemplo, de ONGs, né? E às vezes a gente não conhece. Aí, aí eu, com esse meu amigo, a gente fez eram dois amigos, na verdade. Aí depois saiu um, ficou só um, que era um jornalista também. E aí a gente ficou com o Tubocast, e aí a gente conseguiu algumas entrevistas legais, assim, e o pessoal começou a elogiar e gostar e tal, e eu comecei a gostar muito de fazer também. E aí fiquei pensando durante o ano, né, o que eu podia fazer como projeto social e que unisse, né, esse mundo do podcast e ao mesmo tempo atendesse as recomendações da OMS para não ter aglomeração e tal. Aí no caso mudou tipo de Tubucast pra Viveração ou vocês tipo meio que Não, não. não que abandonaram, vai, trocaram a linha? Na verdade, assim, como eu trabalhava, eu não falei, né, antes, eu trabalhava, em 2019, eu tinha trabalhado em ONGs, numa ONG LGBT aqui de Curitiba. Aí depois eu comecei a trabalhar num grupo de pessoas vivendo com HIV. Aí o meu projeto para 2020 era trabalhar com pessoas vivendo com HIV e só com esse tema de prevenção ao HIV, né? Aqui em Curitiba teve um aumento assim de 2016 para cá significativo, né? Eu tava vendo que no Brasil, em geral, também teve muito, acho que nos últimos anos foi Sim, sim. 200%, sei lá, um negócio tipo. Então, o aumento foi bem grande. E aí, meu plano era trabalhar com isso, porque no Tubocast a gente começou a colocar temas de sexualidade, assim, Aham. além de saúde mental, por causa do contexto, né? Pandemia, quarentena, e ao mesmo tempo, falar de sexo é sempre gostoso, assim, né? Aham. E aí eu já fazia isso antes também. Aí eu falei, vou escrever um projeto para fazer um podcast a falar sobre sexualidade e voltado para homens gays, né? Porque, enfim, quando você. Geralmente, quando você vai trabalhar com áreas de prevenção, tal, você tem que escolher um público, né? E como eu sou um Aham. homem gay, eu acabei escolhendo esse nicho, digamos, esse público chave. Mas claro que a gente tenta falar de todas as letrinhas do LGBT, né? Mas o público-chave mesmo do Viveração são os homens gays e HSHs, né? Que são homens que fazem sexo com homens. Nem sempre são assumidos e tal, mas enfim, é um desafio. Isso aí é meio ambicioso, né? Eu Falar vi, com eu vi esse esse. pessoal. A primeira vez que eu vi esse termo que você acabou de usar foi no. Eu acompanho um canal que chama Gay Nerd. E ele tava falando sobre rótulos, essas coisas. Aí ele falou, usou esse termo. Aí, tipo, ele ficou um tempo, né, estrategicamente, pro povo se questionar o que que era que ele queria dizer. Aí ele foi e falou. Falei, gente, mas eu entendi o porquê de criarem esse tema, porque como tem pessoas que não são tema não, né? Terminologia. Esse termo, Isso. Como tem pessoas que não são assumidas e tem todo um paranauê, tipo, ela pode se cuidar sem ter a isso. nomenclatura que na nossa sociedade ainda é uma coisa errada, uma coisa ruim. É porque tem muitos caras que não se assumem. Não é que não se assumem, né? É até errado falar assim. Que não querem se identificar como gay. Não, Aham. e aí a gente tem que tentar respeitar isso e aí, para chegar até eles, usa esse termo, um guarda-chuva, na verdade, que é um termo Que da. eu sei que esse termo é específico para homens, tipo, homens gays ou bis não assumidos, mas de uma certa forma agrega as outras, eu falei entidade, meu Deus.
As As outras. outras identidades, é. Isso, de as outras condições sexuais, tipo, pessoas pans, pessoas bis também assumidas, que acabam entrando nesse guarda-chuva, tipo, meio que sem querer. Isso, exato. E, enfim, aí eu escrevi o projeto e aí apresentei para uma ONG aqui que tem a sede aqui em Curitiba, que é um grupo, na verdade, que chama Aliança Nacional LGBTI. Não sei se você já ouviu falar. Na verdade, a primeira vez que eu vi falar, acho que foi depois que você me mandou mesmo. Então, e aí eles gostaram do projeto, acharam bem inovador e tal, né? E, e aí enfim, é um edital, aí foi aprovado. E aí a gente está fazendo, eu e mais uma equipe e tal, até lá na rede, eu comentei outro dia que a gente paga, né, todo mundo que trabalha no podcast, porque uma das coisas que eu percebi, assim, no TuboCast, é que é muito difícil produzir um podcast sem ganhar nada, né? É verdade. Então, por exemplo, os meus amigos que estavam comigo no TuboCast se desanimaram, assim, não porque eles não gostavam, mas porque a vida, né, exige que você trabalhe, que você faça outras coisas, ganhe dinheiro e tal. Aí começou a ficar em segundo plano até o projeto meio morrer, assim. Então, na verdade, escrever o podcast como um projeto foi uma forma de dar sustentação, né? É que nesse. Como a gente tem. Acho que não é nem o fator imediatista, eu ia falar isso, mas eu acho que não é o argumento para isso. Como a gente vem de uma. Ensinado pelos pais que você tem que trabalhar e receber, tipo, logo, e como isso demora, você acaba desanimando mesmo, é normal. Tanto é que eu faço isso Sim, mais porque eu falo pra caramba. E foi o mesmo esquema, tinha mais pessoas também, mas foi ideia de um outro amigo que ele acabou saindo. E eu resolvi voltar sozinho. Aí agora tem o Leandro também, mas de início, tipo, até 5 a 6 episódios atrás eu tava sozinho. Ele só fazia os cortes, só me ajudava nessa parte. Mas aí, de tanto falar, tipo, ele começou a falar também, junto comigo. então, eu tô até pensando, assim, talvez ressuscitar o TurboCast no formato mais ou menos do Papo Incerto, assim, Aham. só porque aí fica um pouco mais. Olha o plágio. Não é plágio, mas É que na verdade não existe plágio, já é plagiado de outro lugar. Essa palavra nem cabe mais. a minha dificuldade é para edição, né? Edição para mim é muito difícil e demora muito, assim, né? Fazer e tal. Então, aí eu tava pensando num jeito, um formato, não sei se é esse, mas um formato que não precisasse ser editado, fosse uma coisa meio solta, assim. Que basicamente como é que funciona aqui nesse caso, até para te ajudar. Basicamente, eu corto só a entrada. Ou caso, vamos supor, você tenha que sair por algum motivo e você queira que eu tire. Vamos supor, você tem que pegar um pedido que chegou. Ou alguém te chamou. Se você falar pra mim corta, eu corto. Se não, eu corto só da chamada pra frente e vai. Aí o áudio, obviamente o áudio fica melhor quando vai pros agregadores. Mas tudo no Sony Vegas. E eu não coloco nenhuma música de fundo, porque como agora tem quase 3 anos que o Flow estourou e como é um papo, eu não tenho uma musiquinha de fundo. Tanto é que eu não tenho nem a minha abertura é só falada mesmo. Eu até penso em fazer música, mas todo mundo que eu conversei meio que foge de mim, então ainda não tem uma música tema. Mas vai ter. Meio que foge de você é ótimo. Porque as pessoas já são atarefadas. E querendo ou não, eu meio não, eu peço uma ajuda, porque não tem como pagar ninguém. Eu costumo dizer, eu falo zoando pro Leandro que a gente fala pras pessoas que eu pago R$ 1 pra ele editar os cortes. Mas é a zoeira, assim, só pra ficar um negócio bem absurdo mesmo. E no final, eu tenho uma ideia, eu não sei se você agrega pela Anchor também. Também. Então, eu descobri que dá pra monetizar, eu não sabia. Só que eu tenho mais, depois que eu entrei pra rede, eu falei isso na reunião ontem, eu atingi 1K. E a partir de, Legal. de 1K, eu tenho quase 1K e 600 depois que eu entrei pra rede. Tipo, subiu absurdamente.
E eu descobri que, que 1K, dependendo da modalidade de podcast, ele paga uma quantia. E eu não sabia. Aí depois que eu descobri, eu tava usando a chamada antiga. Só que a chamada antiga nem o menino que fazia tá mais. Uhum. Aí eu comecei a monetizar de novo, tipo, de uns 20 episódios pra cá. Entendi. Ah, que legal que tá crescendo, então, teu projeto. Muito legal. O Gu Saura tá falando pra deixar o microfone mais perto. Mas dá pra ouvir ele bem. Vocês não estão ouvindo ele direito? Tá baixo? Eu posso aumentar Pra também mim tá aqui. bom, porque esse microfone é maravilhoso. Inclusive, esse microfone é microfone do Clubinho, você sabe, né? Da Twitch. Ah, é? Não sabia. É. Não Eu- sabia. o meu sonho de consumo na vida é esse microfone. Então, esse microfone foi recomendado pelo namorado, né? Eu imaginei. O Gussauro que tá falando aí, inclusive. Ah, tá. E aí ele que recomendou, eu nem sabia Esse nada, microfone enfim. é maravilhoso. Não que o meu não seja, pro preço do meu ele também é maravilhoso, mas esse aí é show de bola. Eu usava um outro, assim, emprestado e tal, enfim. Esse E, microfone, tem uma ideia, se tu for fazer presencial, caso tu tá com podcast, dá pra você usar com duas pessoas, tipo você e outra pessoa. Aí não tem tanto trabalho. O verdade. meu já não sei muito porque tem filtro no OBS e tem o da e ainda tem o do Discord. Não sei se ele não é apropriado pra isso, mas o seu já tá no caminho. Sim, é verdade. Me falaram que é muito bom mesmo. Todo Nossa, mundo fala isso. e detalhe, quando eu vi esse fone, eu olhei pro seu fone e falei fone. Quando eu vi esse microfone a primeira vez, foi logo que eu descobri a Twitch, né? Porque eu assistia muito Dois Meninos. Hoje eu quase não assisto Twitch, mas porque eu já vivo aqui dentro, de certa forma, e eu acabo fazendo outras coisas, senão eu vou viver só aqui. Aí eu tenho que buscar maneira de monetizar. Entendi. Ah, você pode até me dar umas dicas depois. Ontem eu esqueci da reunião, acredita? Porque domingo é um dia meio morto pra mim. Eu lembrei, na verdade, porque o meu celular me lembra. Desde que a pandemia começou, o que eu faço? Tudo que eu vou fazer, eu jogo na agenda do celular. Porque eu fui hoje na empresa levar o PC, né? Empresa que eu trabalhava, e eu não sabia que ideia que dia era hoje. Hoje é segunda. Sim. Aí por isso que eu mandei mensagem pra você, tipo, eu acho de manhã, de tarde, nem lembro que hora você foi. Falando que talvez não desse, porque demorou muito. Eu tava preparado desde as 9 e cheguei lá 3 horas. Nossa. Foi complicado. Mas eu vou parar de falar de mim, porque o foco não sou eu. É. Então, é isso, basicamente. Aí a gente começou o Viveração em janeiro, né? Eu comecei como coordenador. E aí o resto da equipe começou, acho que no final de fevereiro. E é um projeto um pouco diferente porque é, tem uma parte mais formal, assim, né? É, Como é um edital, tem que ter relatório, enfim, é uma coisa acaba ficando um pouco mais engessadinho, assim, do que. é legal, mas é mais engajado de uma certa forma, né? Sim. Tipo, eu falei ontem na reunião que eu tô com ideias. Inclusive, eu vou ter que escrever uma. Eu não vou falar agora pra não. Vai que alguém copia. Apesar que é meio difícil porque eu tenho É, contato do ser humano que eu quero fazer o negócio. Mas, né, é melhor não falar. Mas eu vou falar no grupo depois. Eu tenho uma ideia, com um cantor que eu conheço pra fazer um negócio bem legal. Não sei se dá pra fazer o ano que vem, só no mês do orgulho, ou se dá pra fazer agora. Mas aí vai depender do que o pessoal falar. Mas eu vou levantar essa bola até fazerem. Eu tô nessa agora, porque estavam falando. Às vezes o pessoal acaba não ligando muito, mas eu vou tentar até conseguir. Ou até eu desistir, que vai demorar bastante. então, a gente tem que pensar várias formas de financiar, né? Essas novas formas de comunicação, assim, Uhum. porque. Não sei, eu tive. No Tubocast a gente tentou pelo Apoia-se e tal. A gente teve. Não foi tão fácil quanto, quanto o pessoal fala que é por aí. E É que aí, eu vou parecer, mas de uma certa forma, como você já faz alguns projetos tá certo, tem todo um porquê por trás, mas
eu acho mais fácil pra você, porque você já tem meio que uma. Como é que fala? Habilidade pra saber aonde tocar. Por mais que de qualquer forma monetizar é difícil. Sim. E assim, e aí eu até pensei, vamos voltar ao TurboCast porque tem coisa que eu não posso falar no projeto, né? Então, por exemplo, discutir política e tal, assim, política partidária, mesmo não posso. E aí eu fico com aquela vontade de falar umas coisas às vezes. No caso, já que você é tão atarefado, o que podia fazer? Podia fazer uma edição especial por mês do TurboCast, no caso. Foi o que eu pensei. Talvez seja essa. Até para não perder o público, né? Que a gente tinha É, um público bom, assim, tal, de pessoas que escutavam. para fazer todos os desabafos. Então, para fazer desabafos e comentários mais pessoais e tal. É ruim, tipo, meio que ter uma. Eu vou falar patrocinador, mas não é patrocinador. Ter alguém que te ajuda, vai, financeiramente. Porém, você meio que fica podado porque você não pode falar tudo que você tem vontade. É bem isso. E assim, não sei se você reparou que eu não tô falando o nome de quem financia, porque não pode, pelo edital não pode, Aham, sabe? aham. Por isso, assim. Era até uma das coisas que eu não posso, assim, divulgar do Eu projeto não aí. lembro, até falando assim em questões de apoiadores, eu não sei se tem um filme brasileiro que é até meio polêmico, acho de muitos anos, 6, 7 anos atrás, que chama Do Começo ao Fim. Não sei se você já Ah, assistiu. já ouvi falar, Então, mas não assisti. a maioria das marcas que patrocinaram esse filme, patrocinaram, mas você não podia falar os nomes. Eu acho que, tanto é que até hoje, eu acho que só as pessoas envolvidas sabem. Provavelmente foram grandes marcas, porque é um filme, tipo, bem trabalhado. Porém, como é um filme polêmico, até hoje Uhum. não se sabe quem foi que patrocinou. E como no É, seu então, caso, dependendo da situação, é meio polêmico, aí é complicado você falar. porque a gente fala de sexualidade e de prevenção, né? HIV e tal. E no Brasil de hoje, né, com o conservadorismo aí, muita gente que não quer. Eu não consegui. Essas né, são contas que não batem o nível de hipocrisia, porque eu tava vendo alguma coisa sobre. Ah, tá. Eu tava vendo. Eu escuto muito podcast também. Não sei se você faz isso depois que começou a trabalhar. Então eu escuto muita coisa. E eu tava vendo o Amy White, alguma atriz ou algum ator de filme adulto, falando que faz isso há muitos anos e as camisinhas não patrocinam. É um bagulho que não faz sentido. Não faz, é verdade. Porque, gente, é um negócio próprio pra isso. O filme é aquele. Eu vou ser muito vulgar, mas é basicamente eu ter um canal sobre receitas com carne e a Friboi ou a Seabra não me patrocinar. É, mais ou menos isso, é. Não faz sentido. Até onde vai a sua hipocrisia? Porque é uma hipocrisia. No caso aqui, eu acho que tem a ver com o fato de ser LGBT, sabe? Se fosse Ah, é hétero, verdade, ainda tem esse BO. Mas no campo do filme adulto, parece que em todos os campos, a maioria das marcas de preservativo não patrocinam. Que é um bagulho que não faz sentido. Você não ia vender faz a sentido, rodo, não faz pris- sentido nenhum mesmo. principalmente esse povo essas meninas ou meninos que vendem pack, sabe? De foto sensual, vídeo, faz Sei. OnlyFans. Isso ia vender igual água. A melhor campanha de incentivo até porque a maioria do pessoal que é. Vou falar tarado por sexo, mas não chega nesse nível. Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Faz tudo o que a pessoa que eles estão assistindo manda. É nesse nível de influência. Então você fala, gostei dessa camisa. Por mais que você odeie. É igual atores e atrizes faziam. Tipo, a Xuxa nunca usou um Monange. Tanta gente usa Monange. Uhum, é Tipo, verdade. a menina vai lá, o cara que faz OnlyFans, ou até filme adulto mesmo, fala: use camisinha sabor bacon, que provavelmente deve ser horrível. Eu adoro, não sei o que, e usa lá, tipo, 10 minutos de filme, acabou. Um monte de gente comprando. Depois provavelmente vai descobrir que a gente não vai gostar, mas comprou. Você já atingiu sua meta. Verdade. Existe camisinha sabor bacon? Existe. Meu Existe. Deus. Tem uma regra, eu esqueci que é o campo que é meu irmão que fala, não sei se é filosofia
sociologia. É alguma ciência que estuda ou homem e sociedade, alguma coisa louca assim. Que é a regra 33, 36, 39, não sei, não sou especialista. Se existe algo, existe. Ah, não, eu tô falando a regra errada. É que se existe algo, existe o pornô sobre isso. Então eu tô atribuindo a camisinha. Mas tem sabor bacon. Meu Deus, que bizarro. É. O certo não é falar bizarro, né? Não, Mas enfim. dá a entender porque, vamos supor, não é do nosso costume, então é bizarro. Tudo que é fora da sua vivência é anormal. É porque o problema, como a gente tá na. É bom e é ruim, como hoje todo mundo tem voz na internet. É legal que todo mundo fale, mas são as pessoas que abusam desse privilégio. É tipo, às vezes você fala uma coisa e a pessoa, você fala assim: ah, não gosto desse microfone vermelho. Ah, então você votou no Bolsonaro. Tipo, é nesse nível. Mas eu falei que eu não gosto do vermelho. Não, então, mas é que enfim, eu participei de um podcast um tempo atrás, Ah, e a gente falou sobre fetiche, né? E ah, aí o rapaz que fazia o podcast, ele falou, nossa, mas tipo, nenhum fetiche é anormal, a gente pode ser diferente pra você, mas deu uma bronca, assim, agora eu tomo cuidado pra ah. falar que esquisito, tá? É que como a gente tá numa uma fase complicada, eu vou falar a fase twitteira, mas. É só porque o Twitter é o melhor exemplo pra isso. A gente tem a mania de demonizar as palavras ou glorificar elas. O que é que nem normalidade mesmo. Dependendo do contexto, se eu falar pra você que você não é normal, você vai ficar extremamente ofendido. Só que Sim, o que é normalidade? Normalidade é vivência e o senso. Tem o comum também, que é o senso comum é extremamente muito surreal. Não dá pra entender que o povo vive numa bolha. Mas é convivência. O meu senso de normalidade, praticamente tirando, sei lá, vai, coisas extremas. É que existem pessoas que acham isso normal, mas não é tipo, sei lá, pedofilia, estupro, alguma coisa do tipo. Mutilação, tortura. Se você vive num contexto desse desde criança ou é um psicopata, sociopata, você acha isso normal. E, sim, infelizmente, não tem como falar por essa pessoa por quê. É a realidade dela. Não tô passando pano, mas sabe, explica, mas não justifica. É isso. sim, E como eu vejo muita coisa que eu sou muito curioso, minha curiosidade de criança. Então tem coisas que eu nunca vou fazer, que eu sei como funciona na teoria, mas não sei na prática, porque eu não vou fazer. Tipo, eu acho perfeitamente normal trisal, casal poliamoroso, todas essas coisas que são novas para para a sociedade e que são tabu. Para mim é perfeitamente normal, só que tem gente que não é. sim, verdade. É só não bater na porta da pessoa e falar, ó, você não pode ser um trisal, mas você pode achar o que você quiser. É só não abrir a boquinha e não tratar a pessoa mal. Que aí já é Sim, sacanagem também, né? sim. Inclusive você pode mandar eu parar de falar, tá? Porque às vezes eu me empolgo e falo demais. Então, mas aí no Viveração, só para você ter uma ideia dos assuntos que a gente acaba abordando, Ah, assim. A gente tá no é um projeto novo ainda, 14º episódio, né? aham. Então, o último que a gente abordou foi masculinidade, sempre associado à saúde, né? Porque às vezes de direitos humanos também. Aí o outro, teve o 13, que foi HIV e os remédios, que teve, nossa, um monte de player, não sei porquê, assim, a gente não sabe ainda porquê, assim, que estourou tanto. Eu acho que tem muita falta de informação nessa parte, hein? É. Teve o 11, que foi com uma conselheira da... Sabe a conselheira Ariadne, que a conselheira ela é conselheira da UNAIDS, participou daquele especial da Globo. É uma mulher, O nome não me é estranho. é uma mulher trans, ela participou Ah, tá. É do... por isso. Ela, Pra mim é estranho esse nome. ela fez o 11 com a gente, que é sobre desigualdade, pandemia. Teve vários assuntos, teve um que foi sobre literatura e saúde. Na semana passada a gente gravou um sobre cinema, mas é sempre relacionado à saúde, ao HIV, ISTs, né? Aham. Mas às vezes, agora a gente está tentando puxar para outros assuntos também, assim, aplicativos ou assuntos mais culturais, para não ficar falando só de
prevenção diretamente, né? A gente pode falar. O seu áudio do microfone, ele subiu e desceu. Tipo, tava muito alto e voltou ao normal. Não, agora tá normal, pode falar. Então, pra gente. Talvez eu tenha batido aqui alguma Ah, coisa tá. assim. Não ficar falando só sobre prevenção direto, né? Porque ninguém quer ficar escutando só, ai, se cuide o tempo inteiro. A gente pode falar aplicativos, por exemplo, né? Que é um tema que está em alta, ou sobre relacionamento afetivo. Falar de prevenção no meio. Ah, então, a prevenção. Tem esse tipo de prevenção, que não é só a camisinha, né? Aham. Hoje em dia tem outros tipos. Tem Eu, a PrEP, né? A PEP. eu acho que com o nome de vocês é a mesma. É que é um projeto e tem. Obviamente tem um nicho, mas. Como o nome é Viveração e tem a ver com viver e ação, basicamente dá pra você abordar qualquer coisa. Sim, sim. E assim, esse nome é porque uma parte do público-alvo bem importante são pessoas vivendo com HIV. Aham. Então, a ideia era estimular que as pessoas que tivessem diagnóstico de HIV tivessem uma adesão ao tratamento e continuassem a viver e agir no mundo, porque é uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, eu não sabia dessa realidade antes de trabalhar com isso. Tem muita gente que tem o diagnóstico de HIV e entra em depressão, se isola, Uhum. né? Então a gente tenta falar com esse público também, né? Além de falar com homens gays, no geral, falar com essas pessoas que vivem com HIV no Brasil. É porque tem muito preconceito ainda, né? Com Sim, relação à doença. Tipo, eu tenho amigos que têm, inclusive, no tempo que ele descobriu normal, ele contou pra gente normal. E a vida dele, sinceramente, é muito melhor que a minha. Tipo, ele tem uma vida muito saudável. Tipo, toma os remédios certinho, faz a prevenção normal, namora normalmente. Tipo, a vida dele é basicamente o que muda pra uma pessoa que tem HIV, pelo menos na minha visão. Ela tem uma chance maior de acontecer algo que vai acontecer com todo mundo, que é, infelizmente, a morte. Só que é bem capaz, e como começa a se cuidar de uma forma, e tem todos esses métodos de. Os remédios e os métodos de. Ai, como é que fala? métodos de prevenção, você quer Além dizer? da prevenção, mas todos os coquetéis, os remédios, e como o vírus fica não é inativo, é indetectável, não É acontece. indetectável. Isso. Eles acabam se bobear vivendo até mais do que as pessoas que não têm. Sabe que tem estudos já que assim comprovam que em geral, né, Aham. as pessoas, isso não é uma realidade universal, mas acontece principalmente em alguns países onde as pessoas têm acesso à medicação, tal, as pessoas que vivem com HIV vivem mais do que as pessoas que não vivem com HIV, porque elas estão sempre indo ao médico, né, a cada 6 meses, fazendo exame. Então, por exemplo, descobrem qualquer probleminha antes das pessoas que não têm HIV. Colesterol, se cuidam mais, assim, né? Assim, uma pessoa que está indetectável, ela fica com o sistema imune é, como uma pessoa que não tem HIV. É, tem uma coisa ou outra, assim. É, Até porque, eu não sei se é o caso, mas vamos supor, eu tenho. É lógico que são coisas diferentes, e uma é uma doença e outra é uma imunidade baixa, mas a minha irmã tem a imunidade extremamente baixa. E ela se cuida muito. hum, É lógico que são casos diferentes, porque uma é uma doença e outra é outra coisa. Mas o fato dela saber isso desde criança faz ela não ficar doente com tanta frequência. Então é meio que uma vertente. Se eu tenho um déficit de algo, a tendência é que eu me cuide mais. Seria legal que todo sim, mundo fizesse isso, porque a gente é meio relaxado. Você não tem pessoas que têm comorbidades mesmo, vamos supor. Geralmente, se você tem uma. É lógico que são dimensões diferentes. E HIV é uma coisa, AIDS é uma coisa, e sei lá, eu vou falar de bronquite e asma, são coisas diferentes, mas você se cuida mais, tipo, tem algo que você não faz, justamente porque vai te acarretar no outro problema. É o que todo mundo deveria fazer, mas não é o que acontece.
Sim, sim. Tem uma coisinha ou outra, tipo, por exemplo, agora na pandemia, né, as pessoas que vivem com HIV têm um pouquinho mais de risco de desenvolver as formas graves Aham. da Covid, mas no geral, a pessoa tem uma vida meio normal, assim, só tem que tomar o remédio todo dia, né? E é isso, assim, mas não que isso seja, ter HIV é uma coisa legal, não é, mas se a pessoa já teve o diagnóstico, não é o fim do mundo e a pessoa vive super bem hoje em dia. Os remédios são bons, não tem efeito colateral, assim. Enfim, é uma coisa mais ou menos. O principal dificuldade é a discriminação, o preconceito que ainda existe, né? Felizmente. Eu lembro de quando um dos meus amigos que tem contou foi, foi engraçado, até porque. Não engraçado de tipo humorista, mas como é que a gente foi no lugar, no restaurante, ele contou. Aí o meu amigo também é marido dele, né? Ou, contrário. O meu amigo também é amigo dele. O meu marido, no Aham. caso. Aí ele falou assim, contou. Aí ele falou assim, tá bom, agora é só você se cuidar. Aí o pessoal ficou, tipo, chocado. Falou, que foi? Existe um milhão de formas de se cuidar. Simplesmente ele vai começar a ir no médico certinho, tomando a medicação, ele vai viver uma vida normal. Sim, Porque sim. teve gente. É um baque de qualquer forma, mas ele falou, já que tem um milhão de. Não um milhão, né? Já que tem formas hoje de tratar, é só fazer isso. Se cuida que você vai ter uma vida normal. E foi o que aconteceu. Sim. Sim, Até. um dos problemas, por exemplo, que até eu quero fazer um episódio sobre isso, pega mais para as pessoas vivendo com HIV é a questão dos relacionamentos, tal, se É. conta, não conta, porque na verdade ninguém tem a obrigação de contar, Uhum. mas quando você vai desenvolver uma relação afetiva, acaba, se você não conta, é uma parte importante da sua vida, né, que você não está contando. E às vezes a pessoa não tem assim, não tem informação sobre a respeito, acha que ela pode passar o vírus e não pode, né? Eu não sei. Tem gente, tem gente que não sabe nem a diferença entre AIDS e HIV, né? Aham. Eu acho que tem um. Tem. É lógico, tem a parte do preconceito também. Com medo vem o preconceito, que tem ignorância. E ainda tem o outro fator, que provavelmente é uma vertente de. Se você se relaciona com alguém que não te conta tudo, é complicado. Porque uma coisa é o segredo de um amigo. Você não vai, se o amigo pedir o segredo, você não vai contar pro seu marido. Que aí é outra história. Mas se é algo que literalmente pode afetar ele, tanto na saúde como no bem-estar. Não é nem de saúde nesse caso, bem-estar de relação, vamos supor. Se porventura você pegar alguma outra doença, essa doença já acaba com o sistema imunológico, e a pessoa tá ruim e você não sabe como tratar, tipo, é um baque maior. E você descobrir pela boca de outra pessoa é muito ruim. Sim, na verdade eu acho assim que sempre que você tem um relacionamento afetivo, se você não se entrega, Aham, pode ser com os pais, assim, por exemplo, tem muito gay que se afasta dos pais por causa da homofobia, é tal, verdade. porque aquela homofobia não permite que ele se entregue para pessoa, para os pais, assim, que seja uma pessoa completa para os pais, tem que ficar mantendo as aparências, fingindo uma coisa que ela não é. Então, é a mesma coisa no relacionamento. Se você, não sei, eu acho, isso é polêmico, né? Mas eu acho, Que tem todas as vertentes. É lógico que é o direito de uma pessoa não contar. Mas é meio que parece uma. É que a gente tem a. É lógico que cada relação é uma relação, né? Normal. Mas se você vai partilhar literalmente a sua vida com outra pessoa, é bom que ela saiba de tudo que de uma certa forma te deixe incapacitado, até para que ela possa te ajudar. sim, Né? sim, Nesse caso, até por um âmbito de ajuda. Porque, querendo ou não, com quem você se relaciona, independente do âmbito do espectro sexual, você quer outra pessoa bem. Então você tem que saber tudo. No nível. Eu sei que é meio que diminuir a doença, isso que é um assunto que tem que ser falado, mas vamos supor. Quando você tem alergia a algumas certas coisas, a pessoa que você namora, é casado, tem algum rolo,
dependendo do nível de relacionamento, ela sabe. Então ela tem que Sim, saber disso também. Porém, dá para entender, eu consigo entender também a pessoa que não quer contar, porque tem o medo. A gente já tem o problema de ser do Vale, ser LGBT. Tipo, tem anos que todo mundo sabe. Eu tenho a relação de 14 anos. E se eu vou nossa, pro que emprego legal. novo, eu vou fazer em agosto. E tem, eu acho, 11 anos que eu moro com ele, vou fazer em dezembro. Legal. Tem lugares que eu ainda fico receoso de falar. E detalhe, Claro. tem todo esse tempo. E eu Sim. ainda fico. Imagina se você tem mais um agregador de preconceito nesse caso, né? Que é uma coisinha a mais pra pessoa ter um preconceito que já existe. Porque foi tudo aquilo que foi, acho, nos anos 80, né? Que descobriram a AIDS. Foi nos Então, anos e teve 80. todo aquele negócio, tem todo. Ainda tem. Por mais que tenha informação, tem muita coisa errada circulando. Aí depois que fizeram todos os medicamentos, todos os avanços da medicina, o povo tem um monte de gente que não se cuida mais, acha que é banal. Ainda tem esse lado que é pior ainda. Não é banal porque enfim, é sempre uma dependência de do remédio, né? Então não é uma coisa Aham. banal. Além da discriminação que rola, tem diminuído, né? Mas ainda rola. Tem a questão da dependência, né? Do remédio e tal. Então, por exemplo, eu vejo assim que sempre tem um medo, né, se o governo vai cortar ou não, porque, enfim, né? O atual governo, por exemplo, teve toda uma insegurança quando assumiu, tal, enfim, a pessoa que está lá agora, né? E, assim, é melhor não ter, mas se a pessoa tem, então ela tem que, enfim, tem que tocar a vida, não pode se isolar, né? Mas, enfim, é uma coisa que não. esse governo até aconteceu muita coisa que eu achei que não ia acontecer. Tipo assim, eu achei que não ia aprovar a lei o esquema que criminaliza a homofobia, sabe? A LGBTfobia. Achei que É não que ia aprovar, não tinha esperança nenhuma, sinceramente, mas que aprovou. veio do judiciário, né? Então, por Aham. isso que ainda a gente tem algumas instituições mais ou menos funcionando, assim, então. Lógico que, obviamente, eu não tô falando que eu sou a favor do governo, eu não sou. Mas. Ah, bom, senão eu já tava saindo daqui. Aqueles, não, tô brincando. Não, na verdade, não. E como teve uma discussão esses dias no grupo, se você viu, às vezes dependendo da via de escape, eu ainda não acho plausível. Tipo, você trocar uma coisa por outra que já não deu muito certo. Por mais que seja. É tipo assim, eu tenho problema no estômago. Entre tomar suco de pozinho e refrigerante, tome água. Não, mas É eu natu... acho que assim, eu acho que esse governo, assim, não tem pior. Se o outro candidato for o vira-lata caramelo, eu voto no Não, vira-lata aí caramelo. ainda tem essa vertente, mas é que é muito complicado. Tipo, tem muito. Tem muita fake news, aí tem coisa que você sabe se é verdade ou não. Aí tem pessoas especialistas que falam que tal coisa que aconteceu é verdade, mas por uma. Porque parece que virou uma crença. Incrível. Se vem um cara que faz todo um estudo científico aqui, aí faz aquela pesquisa, passa anos, fala assim: então, agora, Guto, esse microfone que você tem que parar de usar porque ele diminui a vida das pessoas. Nós fizemos um teste com, sei lá, 5 mil pessoas e das 5 mil, é, 85% delas morreram mais cedo. Aí você fala: Uhum. não vou usar porque eu não acredito. Não tem o não acreditar, é algo tipo. É um fato, né? Foi Se for comprovado. comprovado pela ciência, Não é, estão eu- pedindo para você optar entre Jesus e Alá. Não é uma crença, é algo que você está vendo. exatamente. Eu participo de um grupo que se chama Grupo Análise, é uma rede, na verdade, Aham. também, que chama Rede Análise Covid. É uma rede de pesquisadores, pessoas ligadas à universidade, mas também jornalistas, né, que se juntaram no começo da pandemia para tentar levar informação sobre a pandemia, porque uma das coisas que a gente viu é que a informação às vezes não chega nas pessoas. Por exemplo,
uma coisa muito gritante, assim, que agora já foi comprovado, por exemplo, que a máscara de tecido não é tão boa quanto essas máscaras, é, essa, tipo a máscara Aham. PFF2 e 95, por exemplo. São bem mais eficientes, impedem muito mais que o vírus seja transmitido da Covid, né? E as pessoas estão usando máscara de pano ainda na rua, assim, sabe? Enfim. Então você percebe que a informação não chega, porque ainda a gente tem o agravante de ter não só um governante responsável, mas vários, inclusive. Uhum. E aí, enfim, e aí a informação não chega. E aí essa rede é uma rede para divulgar, fazer divulgação científica. É até legal. O ruim é que eu não sei quanto é que custa uma máquina. Ou máquina foi complicado. Uma máscara própria, tipo, nesse caso, não sei se é caro, se é barato, então eu não tenho nem ideia. Porque eu uso a de pano mesmo. Custa uns R$ 10, assim, enfim. Mas assim, nem todo mundo pode comprar, mas assim, a gente podia, por exemplo, exigir que o governo desse, por exemplo, distribuísse. Não distribui camisinha? É. Não poderia distribuir máscara também, né? Até porque teve verba aí que extraordinária que foi aprovada pelo governo federal. É que é tão. Eu tava falando isso com dois amigos meus ontem, né? Que um deles é o que eu falo quase todo episódio. Eu passei um tempo sem falar nele, mas volta e meia eu volto a falar dele. A gente tava falando sobre essas coisas de verba, não sei o quê. Eu participo do meme de. Eu tô no meio daquele meme do, sabe, a bolinha da. Tem que acabar com a humanidade toda, não há salvação para nós. E eu tô na mesma bolinha aqui. Eu acredito na humanidade, ela pode melhorar. Ao mesmo Hum, tempo que o governo pode fazer isso, tipo, a gente meio que sabe que ele não vai fazer. sim, é verdade. É Não, é meio verdade. frustrante, mas é muito ruim ser adulto às vezes. Sim. Não, é difícil, complicado É mesmo. muito ruim você ser marionete que. Aliás, marionetes todos somos. Mas é ruim quando você é marionete que vê as cordas que te comandam. É muito pior, porque tipo, você fica mais. Quanto mais você sabe, mais puto você fica. Eu imagino que você participa do grupo. Tem coisas que você sabe que você fica muito puto. E provavelmente, dependendo da pessoa que você reproduz, a pessoa olha pra sua cara e fala: Ah, você tá falando lorota. Sim, é verdade. Mas. Nossa, é complicado mesmo. Eu participo, além dessa rede que eu falei, que é a rede de análise Covid, eu participo também do Conselho Estadual de Saúde aqui do Paraná e do Conselho Municipal de Saúde aqui de Curitiba. Mesmo dentro do conselho, quando você questiona as coisas, traz dados, Aham. né? As pessoas ficam irritadas com você, assim, porque enfim, a Covid, por exemplo, é um assunto desagradável, que nem todo mundo quer ouvir sobre, né? Então, por exemplo, Curitiba se fosse um país, Curitiba, eu levei esse dado outro dia no conselho, o pessoal ficou irritado comigo, assim. Oxi. Se fosse um país, seria o segundo país depois do Peru com mais casos por mais mortes por número de habitante. De tão, de tão forte que tá a Covid aqui. Todo mundo finge que não tá acontecendo nada, sabe? Você vai na rua, tem gente sem máscara, o pessoal não respeita distanciamento. E mesmo a prefeitura de Curitiba e o estado aqui não fazem grande coisa, sabe? Assim, é bem assim, não é que nem São Paulo que fechou, fez lockdown entre aspas, né? Mas teve umas restrições. Aqui no Paraná Teve nunca teve. por um tempo assim, dependendo do estado, não funcionou nunca. Tipo, Rio de Janeiro parece que nunca fechou nada nunca. Aqui nunca funcionou. Aqui nunca nem foi decretado lockdown. Assim, teve um Hum. fechamentozinho mais parcial assim de Curitiba, algumas cidades maiores, e não aconteceu. Então, e você vê assim, parece que as pessoas vivendo, não, a pandemia acabou e não acabou. Tá super alto. As UTIs estão super lotadas aqui no estado, enfim. Mas é um assunto desagradável que as pessoas não querem escutar, né? Não entendo. É um negócio, tá, é um bagulho chato, é um bagulho mórbido, mas enquanto não acabar, ou enquanto não diminuir o suficiente pra virar ou erradicar, que eu acho bem difícil de erradicar, eu acho que a gente vai tomar
vacina todos os anos, o resto da vida, é bem capaz. Sim, eu Principalmente também todos de acho. variação que já teve aqui. Não tem como deixar de parar de falar algo. É simples. Você quer que pare de falar? Tenta mudar o lugar que você vive. Tipo, não pode. Se você. Tirando as pessoas que obrigatoriamente têm que trabalhar, tipo, aqui em São Paulo teve no começo, março do ano passado fechou tudo, então acho que até junho ou julho. Inclusive, meu marido ficou em casa até julho. E depois ele voltou a trabalhar, quando flexibilizou. Então teve, Uhum. por um tempo, os transportes não ficaram cheios. Foi 4 a 5 meses. Só que ainda tinha o pessoal que ia para os lugares, fazia o que fazia, não usava máscara de jeito nenhum, estava aglomerando de qualquer forma e, de certa forma, não ajudou muito, infelizmente. Sim. E atualmente tem aquele problema, tipo, existe a pandemia, mas tem o. Como é que fala? Não aglomere e não saia de casa, mas se você tiver o extremo privilégio de ter comida na sua casa o tempo todo, independente do que você faça, e pessoas que te ajudem, tipo, sei lá, empregados ou um familiar, que já tá com você, então, se já tá lá e não sai pra nenhum lugar, não, o risco é quase nulo. Só que eu moro perto de uma estação da CPTM. Aqui, depois que voltou, parece que não tem pandemia. Tá de máscara, mas tá todo mundo junto. É a mesma coisa de não estar. Eu não sei como que tá a bandeira aí, né? Aqui tá a bandeira laranja. Mas na verdade, para liberar e flexibilizar teria que estar na bandeira amarela. Aham. Mas o pessoal age como se a laranja fosse o novo amarelo, sabe? É que na verdade tem parte do. É que o problema é. Não tem um meme que fala que tá errado em tantos níveis? É isso. O É BO é isso. esse. Tem um problema da população, vamos supor, que infelizmente tem que sair e tem que aglomerar nos transportes. Não tem que fazer. Ou você, infelizmente, arrisca para não morrer de fome. Que ou você morre de fome ou você pode morrer de Covid. De certa forma, a taxa de mortalidade, dependendo da pessoa, é menor do que. Morrer de fome é certo, então a pessoa, infelizmente, vai atrás do ganho. E mesmo assim, dentro desse negócio, tem o pessoal que usa a máscara só na boca. Tem o fato de como não tem o transporte nunca comportou tanto de gente que trabalha, fica abarrotado, então não muda muita coisa. Tanto é que Uhum. 1 ano e meio eu tive. Foi um puta de um privilégio eu ter pego há 4 meses atrás só, porque Marcos voltou a trabalhar aqui no caso do meu marido, tipo, em julho. E há 4 meses a gente pegou. Ah, é? Porque ele vai e volta todos os dias. O trem sempre tá lotado. Então, ter pego só agora foi muita sorte. Sim, Porque eu verdade. mesmo não saio de casa. Eu tive o privilégio de trabalhar de casa. Então, ter uma ideia, quando começou um evento do século aqui, porque minha prima mora aqui do lado, né? Tem outras casas aqui no quintal. Então a gente acaba se vendo, que já tem contato, então não muda muita coisa. A gente foi no mercado junto. Foi um puta de um evento. Ir ao mercado. Me deu um Sim, nível de como não sair. E eu raramente vou no mercado. sim. Eu tô em casa desde o ano passado, então imagina. Ir no mercado, e eu não vou sempre no mercado, eu tento chamar, né? Aham. Tem vários privilégios, assim, então eu tento não sair. Porque eu acho que, assim, quem tem privilégio de ficar em casa ou tem uma vida um pouco melhor, é obrigação de ficar em casa, sabe? Para não ser vetor, para não ser. Se uma pessoa se isola, ela não passa para frente, sabe? Aham. Se por acaso ela entrar em contato com o vírus, sei lá. Então, assim, mais de 5 pessoas já é aglomeração, sabe? Assim, Uhum. eu sei que talvez eu seja um pouco radical, mas eu acho que a gente tem que fazer o máximo para não passar para frente. Então, por exemplo, eu vejo minha mãe super pouco. Ela mora aqui em Curitiba, mas eu morro de medo de passar alguma coisa. Vai que eu pego, sei lá. Vai que eu vou no mercado, ela que é idosa e fica em casa só, tal. Numa dessas visitas eu passo para ela. Então, assim, se eu É, tenho o privilégio de conseguir ficar em casa, né, quando eu critico, assim, é quem poderia fazer isso e não está fazendo.
Claro que quem tá indo trabalhar, né? Não tem muito o que Porque fazer. não tem o que fazer, aí o patrão quer e Ó, tal. da minha família mesmo, quem não pegou foram alguns amigos meus, deram a sorte de não pegar, e os meus irmãos mais novos. Só. A minha mãe pegou, meu padrasto pegou, a minha irmã pegou. Minha irmã trabalha em farmácia, então a chance dela pegar era maior. Se cuidando, ou, tipo, como ela tá no lugar. É que nem hospital, né? Você tá no lugar que é Uhum. propenso a ter muita gente com. Ela pegou. Ela é meu cunhado. Meu cunhado tem asma. E a sorte, assim, Então, que não afetou tanto. Foi complicado porque tem cansaço. Eu também peguei, como eu falei, tipo, e teve. Eu tenho bronquite, não agravou, graças a Deus, tipo. Foi. O que mais agravou é assim, é um cansaço, você não sabe explicar. Eu trabalho em casa, eu pedi atestado porque eu não aguentava ficar sentado. nossa. Eu ficava deitado. É um cansaço que você já é sedentário. Parece que é Uhum. um plus. É muito. Não dá pra explicar a sensação, assim. É um negócio fora do comum. Até pra. É no nível tipo, vamos supor, se você é muito sedentário, se você subir uma escada 3 vezes, você praticamente está morrendo. Era o mesmo esquema. Ah, dava. Sabe a agonia de uma gripe forte? Algo muito potencial, tipo, Sei, muito forte sei. mesmo. Para não sentir cheiro e não sentir gosto. E acaba com a sua vida. Nossa, complicado. E imagina que eu sou asmático também. Aham. E tenho uma asma muito forte, assim, né? Tanto que já, sei lá, quantas vezes tive pneumonia por causa da asma. Eu realmente me cuidei bastante, assim, mas, enfim, o meu cuidado também é com os outros, né? Com as outras Uhum. pessoas, tal. E eu vejo a diferença, por exemplo, porque eu tenho uma irmã que mora no Canadá. Lá, assim, tipo, quando tava a bandeira laranja ou vermelha, você não pode sair pronto. Tipo, não tem desculpa, sabe? Uhum. E, e a minha mãe também tava. A minha mãe é casada com um francês, né? Então ela. O Jean-Pierre mora lá na França e ela mora aqui. Aí ela, quando começou a pandemia, ela tava lá visitando ele. Aí também, ela me contou lá, assim, se você fosse pego mais de não sei quantos quilômetros longe de casa, você ganhava uma multa gigantesca, assim. Caramba. E é porque pensando na saúde pública, né? Não no direito individual só. É que, infelizmente, a nossa cultura. O tamanho do país não ajuda, obviamente, que o país é de tamanho continental. Mas a nossa cultura não ajuda. Não, a cultura É, é, não é passando pano, mas infelizmente é uma realidade. A nossa cultura não ajuda. expansiva, assim, né? Enfim, É, porque fala, por mais que a gente falante. não goste do governante, do senhor Bolsonaro lá, se você for ver, como a gente tem uma cultura principalmente hipócrita, conservadora, tipo, você tem um projeto que fala sobre prevenção, mas tem assuntos que você não pode abordar porque tem muita hipocrisia ainda social. Ele é um tiozão de festa, aquele parente que você não gosta, mas você é obrigado a suportar no churrasco. É o perfeito exemplo. Só que É tem verdade. tantos parentes em todas as famílias desse jeito, às vezes seu próprio pai pode ser assim. Sim, E ele tá lá, e é um reflexo do país, infelizmente. É um cara doido, ele é doido. É muito burro, que ele é muito burro, não tem pra onde correr, ele é burro. Que, se tivesse aceitado a vacina, a economia tinha decolado. Tem e-mail aí, tem meme, tem gente que tá estourando em cima dele, porque o que brasileiro sabe fazer de bom é, no meio, ao meio a desgraça, fazer algo, tornar algo bom. O brasileiro devia ser coach pro mundo todo, basicamente. Porque eu nunca vi tanta gente estourar em maneiras diferentes em desgraça. Tipo, no tempo que teve a gripe aviária, o H1N1, teve ambulante que ganhava muito mais do que a própria farmácia, esse faturamento de mês, vendendo luva e álcool em gel. sim. Nem era uma Me lembro, pandemia. me lembro. Imagina agora. Tipo, é lógico, eu não estou passando pano, assim, mas você vê infelizmente, quem tá lá, querendo ou não, é um reflexo. Tem pessoas que, obviamente, é um reflexo menor, vai. Mas é reflexo de uma grande parcela da sociedade, infelizmente.
E assim, tem muita gente que não aceita a realidade, né? Tem Aham. uma realidade dada aí, que é a pandemia. Tem gente que não aceita que existe essa pandemia e continua agindo como se não existisse essa pandemia. Eu acho que, assim, inclusive, é uma, existem. Eu sei que vai parecer meio escroto eu falar isso, mas poderia ter até a possibilidade das pessoas ganharem dinheiro. Por exemplo, você deu o exemplo aí dos camelôs, né? Aham. Mas eu acho que em todas as áreas, só que você vai ter que se adaptar ao novo contexto. Dá para ganhar dinheiro, dá para você superar essa dificuldade, né? Pelo menos quem tem os privilégios, cumprindo, seguindo as normas da OMS, tentando ser uma pessoa responsável. É, Sim. por exemplo, por exemplo, evitando fazer reuniões, né? Não, Aham. enfim. Só que a gente Tem. tem que se adaptar, é que nem o meu projeto. Eu tinha um projeto que era uma roda de conversa. Eu pensei, nossa, tem uma pandemia aí que é um vírus passado pelo ar. Não posso fazer roda de conversa. Então eu vou fazer um podcast. Que era uma coisa que eu gostava, já tinha, né? Já tinha tido a experiência. Uhum. É que eu sei que é muito ruim falar isso, porque, querendo ou não, o número tá aí e não tem como ficar cego. Só não, vê, só não enxerga quem não quer ver. Mas eu não sei se pode dizer como um alívio, porque querendo ou não é uma situação muito ruim, mas ainda bem que de tudo de ruim, pior que seja, sempre sai algo bom. De certa forma, até é algo confortante para continuar vivendo, porque tem muita gente que perde o tesão da vida, sabe? Porque querendo ou não, é algo de se perder o tesão. Você perdeu várias. Teve gente que perdeu muita gente. Família, Sim, amigo, professor. Teve indústria mesmo, a gente perdeu. Nem teve o esquema do. Não sei se você participou do podcast dos meninos do. Meu Deus, eu sou muito ruim com o nome. Que teve uma homenagem pro Paulo Gustavo, desculpa. Sendo simples, sei. do podcast. A gente perdeu o Paulo Gustavo, que era uma grande voz. Tá, tem outras pessoas que poderiam ser, mas ele era uma grande voz da comunidade. Tipo, foi um baque pro Brasil inteiro. Porque Sim, é muito difícil você dar visibilidade para artistas brasileiros, sendo do Vale ou não. E os filmes dele, tipo, bateu filme internacional. Foi um puta de sim, baque, principalmente pra cultura brasileira. Ainda tem os baque de fã, baque de familiar. Mas ainda, eu vou falar ainda bem, mas não, eu entendo todo o BO que tá acontecendo, mas como algo que é tipo uma visão meio budista, sabe? Pra, aham, pra tentar a gente continuar vivendo, porque a gente tem que viver, né? Porque tá vivo tem que viver. Tem que fazer sentido isso aqui. Ninguém sabe se você volta ou não, ou se tem outra coisa, ninguém volta pra contar. sim, Que tem coisas boas, tipo, tiveram empresas que, vamos supor, o home office finalmente avançou aqui. Tá certo, tem sim, gente que tá sendo. Não vou falar escravizado, porque escravizado é algo muito, muito forte, mas que tá sofrendo um trabalho quase escravo com o argumento da pandemia, tá. Mas tem gente que tá vendo, tem empresas que tá vendo que é muito melhor você pagar, sei lá, a mais pra um funcionário. Ou, sei lá, ele ter mais horas extras no conforto da casa dele, do que você fazer 1 zilhão de reuniões pra tudo. Aí as pessoas têm que estar naquele lugar o tempo todo, que querendo ou não ajuda a aglomerar doenças de qualquer forma, porque ninguém faz manutenção principalmente ar-condicionado. Direto, não faz. Não sim, vem, isso não é. vem esse migué não, porque uma pessoa que mora aqui comigo tem sinusite porque trabalhou um tempo, acho 1 ano e pouquinho, o ar-condicionado foi suficiente para ele desenvolver. Sim, é verdade. E eu já tenho isso Concordo. desde criança. Minha amiga mesmo é advogada, o escritório, os donos do escritório não queriam de jeito nenhum implantar home office. Foi obrigado. Aí viu que é viável, não tem mais o prédio. Eu acho assim, assim, eu acho uma mentalidade muito atrasada. Aham. Em pleno 2021, você ser resistente ao home office. Tem formas que você faz, digamos, a coordenação de uma equipe de trabalho. Na verdade, assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo do projeto, né, do Viveração. Eu sou coordenador, faço coordenação com várias pessoas, assim, então
Mas eu não fico controlando o que que elas estão fazendo. O que me importa é o serviço. Se o Aham. produto vai ser entregue, vai ser feito e tal. É só isso. Assim, na prática, é muito mais eficiente você deixar a pessoa mais ou menos livre, assim. Ela trabalha com muito mais garra e com muito mais vontade do que se você tiver um horário ali fixo, Aham. né? A gente combina mais ou menos, assim. Então, a gente vai trabalhar, vamos trabalhar nesse horário, tal, à tarde, que é geralmente o que a gente faz. Mas a gente tenta não entrar à noite, por exemplo, né? Mas eu entro, porque eu sou coordenador, então eu entro às vezes à noite, mas eu, enfim, só os meios eletrônicos, assim, né? WhatsApp, Telegram, outros, dá pra, e nuvens no geral, drives no geral, dá pra ver se a pessoa está fazendo trabalho ou não. Então quando você terminar, você coloca lá no drive. Se o produto não estiver lá no drive, a pessoa não fez. Aham. Você conversa com a pessoa, então, e aí, o trabalho? Enfim, Isso, é... isso é até bom de se falar, porque a segunda vez que eu tô trabalhando em casa, a primeira eu odiei. Que eu trabalhava monitorando, tipo, ligações de call center. E você trabalhava em casa, o povo não entendia que você não podia fazer hora extra o tempo todo, afinal você está na sua casa. E não é um carcereiro privado, você pode. Não é uma. Eu vou usar, eu falei que não ia usar, mas não é uma escravidão que você não tem escolha. Você tem escolha, você está sendo pago. E fala, ó, eu trabalho dessa hora até essa hora, não quero fazer essa, não sou obrigado. Aí essa empresa que eu trabalhava entendia que estou em casa, posso fazer hora extra. Não, eu tenho uma vida. Eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Sim. É algo que É, a eu, empresa peca muito ainda. eu acho bem importante, assim. Eu às vezes eu dou uma. Às vezes eu esqueço, assim, porque como o meu trabalho tem muito a ver com ativismo e tal, às vezes eu me entusiasmo e eu mando mensagem depois do horário, assim, Aham. que eu combinei com o pessoal. Mas no geral eu tento respeitar Ah, isso, sabe? até porque tem outro problema que a empresa, gente mais conservadora acha que trabalhando em casa você vai enrolar. A pessoa que vai enrolar, ela enrola na empresa. Exato. Ela enrola, se ela quiser, ela enrola lá fingindo que tá digitando. Quantas vezes. Gente, eu trabalhei. Eu saí dessa empresa agora há 5 anos e 6 meses. O dia que eu não estava afim, eu enrolava sentado na minha mesa. Eu ia para algum lugar e voltava. Se a pessoa quer enrolar, ela vai enrolar. Mas já aconteceu do seguinte: tipo, eu não trabalho em home office e o setor que eu trabalhava, eu fazia campanha de vendas para umas lojas lá. Eu fazia planilha de Excel domingo e mandar e-mail para na segunda eu mandar para a pessoa que cuidava da área. No domingo, no sábado, mandar mensagem no meu WhatsApp, que é uma das coisas que não era muito legal de se fazer. Eu tenho amizades, inclusive, de lojas que eu cuidei até hoje. Por causa disso. Porque você gosta. Não é legal? Não é legal. Não se deve fazer isso. Porém, se as pessoas forem enrolar, elas vão enrolar. Sim. Cabe a você Com- tentar ver. Se der ruim, ou você conversa, vê qual é o problema. Dependendo da situação, você vai mandar embora mesmo. Mas se a pessoa for trabalhar, ela vai trabalhar aqui no Canadá, na Europa, na casa dela, na filial. Se ela for enrolar, ela enrola na sua frente. Sim, é verdade. E é Eu perigoso também te ajudar a enrolar e você nem percebe. concordo com você. Até porque não tem pessoas que fazem entrega, ou vamos supor, quando você trabalha na filial e seu chefe, ou mandar alguma outra pessoa aleatória comprar algo, ela não demora uma vida? Às vezes Sim, nem demora, ela tá enrolando. É simples, é só pensar. é verdade. Não, e fora que a gente tem não sei, eu acho assim, tem uma realidade aí que é a pandemia, Aham. e eu acho que até uma questão ética, assim, se você tem um empregado e exige que ele vá trabalhar no escritório, ele pode pegar a Covid no caminho, no transporte público e tal. Se você pode deixar ele trabalhando em casa, por que que você vai, né? Enfim, Esquema, eu tudo que é eletrônico e tem estrutura da funcionar de casa, faça em casa. O que não vai dar pra fazer vamos supor, instalação de internet. Não tem como você fazer remoto, porque tem modem, roteador, tem cabo. sim, Não tem sim. por onde correr. Construção. Não dá. Até consulta, dependendo do caso, eu acho muito bizarro.
sei lá, dentista online. Não dá. Não vai fazer Não dá, operação pelo. Não dá, não. Tanto que eu fui esse ano, assim, eu fui no dentista porque aí uma obturação ano Aham. passado, eu fiquei enrolando pra ir, porque eu tava com medo de ir e tal. Quando eu fui esse ano, nossa senhora, gastei horrores. Tive que fazer 2 canais, 2 tratamentos de canais, porque a obturação caiu e eu Ai, fiquei sem. não falei. Nossa, foi trash. Aquele barulho Trash. depois que. Aquele barulho, uma vez que você escuta, ele fica na sua cabeça por meses. Matiza, né? E eu tenho uma coisa que é pior. O meu, eu não tenho, não tinha, né? Agora eu tenho a prótese. Mas eu perdi o dente da frente com 10 anos? Com 10 anos, 10, 11 anos. E demorei muito pra eu colocar outro, né? Porque aí não tô afim de falar por quê, porque tem a ver com meu pai e não tô afim de falar dele. Uhum. É, mas eu coloquei, tipo, depois que é adulto. E quando você vai fazer a cirurgia pra pôr o lugar que você rosqueia, o negocinho lá, você sente. É tipo uma furadeira, obviamente própria pro se vai fazer no dentista. Só que você é anestesiado, mas você sente a trepidação, sabe? E é um negócio muito ruim. É um incômodo, assim, que não tem como mensurar, comparar com o que é. Mas até hoje eu lembro. E, tipo, fora. Tipo, uma coisa que nunca aconteceu comigo. Tipo, eu sangrei bastante. Não foi hemorragia, ainda bem, mas. Foi no nível de, tipo assim, a minha visão ficar amarelada. Algo que nunca aconteceu. Nossa, Ela falou assim: ah, tá tudo bem então. Eu tô enxergando tudo meio amarelo. É normal? nossa, que Foi medo. complicado. Mas eu coloquei e, tipo, uma coisa boa é assim: eu me cuido mais, tem fio dental, essas coisas. Tem dentista. Inclusive, eu vou ter que fazer um convênio por fora. Porque agora eu tenho meio que. A gente tinha desconto, né? Mas agora não tem mais série T. Eu vou ter que fazer por fora. Mas foi uma coisa boa porque eu cuido da minha dentição melhor. Tipo, depois que eu tratei as minhas cáries, eu nunca mais tive. Foi uma vez só. Não tem mais. Então, eu percebi essa vez que a saúde, assim, é melhor você tratar logo, sabe? Porque, ficar enrolando é a pior coisa que você faz. O prejuízo depois. No caso, eu que não tinha plano também, eu tive que pagar, né? Os 2 canais. Então, Inclusive, eu ainda tenho uma. Eu desenvolvi. Desenvolvi, parece que fiz um jogo. Eu tenho uma hérnia em cima do umbigo que eu tenho que operar. Tipo, pelo SUS é um pouquinho mais complicado, demora um tempo, né? A minha pretensão é fazer um convênio para que eu consiga operar. É a única coisa que me falta agora. E eu posso operar hum, também para parar de usar óculos, porque ele não corrige muita coisa. Tipo, eu tenho é. problema para chegar perto e longe. O longe Eu, não muda muito. eu Não sei se. também tô com Então, problema pra chegar perto agora. aí para perto corrige, mas parece uma cirurgia que eu posso parar de usar. Então eu quero abandonar o óculos porque é uma coisa. Por mais que é parte da minha vida, às vezes que eu tomo banho com ele, e às vezes eu acho que eu tô com ele e eu não tô com ele, mas. Que eu uso óculos desde os 7 anos, eu acho. Nossa, sete é anos. mais do que eu. Eu comecei a usar, acho que com 15, mais ou menos. Eu ia perguntar a idade, mas nem sei se você quer falar. Eu falo, na boa. Eu tenho 44. Sério? Hã? Nossa. Conservado na Oh, cachaça. inclusive, uma pergunta. Aquela foto do Avatar é sua? Do Ó, Discord? Avatar. A fotinha do É, Discord. sou eu. Caramba. Parece foto de ensaio. Ó, tá pedindo pra você mandar um beijo pra tia Deide. Deide Costa. Ah, é, Eu ele tá caí! tirando sarro. Ai, meu Deus, eu caí nisso. Sacanagem. Não, então, ele é foda, porque Meu ele. Até Deus. na semana passada eu fiz uma live com um ativista chileno e tal. E também ele perguntou se eu tava solteira, eu quase morri de vergonha. Meu Deus do céu, eu caí nessa. Ah, esse bagulho de paquera quase não acontece, né? Mas quando eu invento de jogar, tipo, fazer gameplay, essas coisas, às vezes, como tem na Twitch, tem um esquema, você coloca. Tem uma. Não é nicho, como é que fala? Dá pra colocar categorias. Aí eu coloco, sei lá, se for jogar Aham. jogo de terror, terror, não sei o que, LGBTQIA.
Aí termina a partida lá, aparece assim, não sei o que, namoraria com você. Aí eu falo, não, obrigado, já tô casado. Não sei o que, eu não sou ciumento. Aí eu vou ficando vermelho. Eu também. É engraçado que eu faço um podcast que fala sobre sexualidade e tudo. E mesmo assim eu fico vermelho às vezes também. Por que a gente faz isso? É tímido e faz uns negócios assim, não sei. Não sei, no meu caso é porque eu quis enfrentar mesmo, assim, eu quis enfrentar a timidez e tal. Que eu era muito tímido. O meu maior problema é que. Eu não sei se é o problema ou não, vai. Eu sou. A minha timidez, ela. Eu vi um negócio até que até é legal, parece. Vai parecer meio militante, mas é que infelizmente a palavra tá banalizada, mas tem a ver. Como você é acostumado desde criança a reprimir muita coisa, eu acho que eu sou tímido em parte por causa disso. Não sei se é seu caso. A partir do momento que eu Concordo. me sinto seguro e você me dá liberdade, estraga. É sério, estraga com muita força. Eu concordo com você. Porque a gente é reprimido, né, por ser LGBT e tal. Nossa, tem coisas que se o menino. Se o adolescente que eu era visto eu falando hoje, nossa, ele ficaria horrorizado. Eu falo uns negócios hoje que, meu Deus do céu. Verdade, concordo assim com Eu você, bem isso raramente. mesmo. É uma coisa que eu fico muito feliz. Raramente eu fico vermelho. Tipo, geralmente é quando alguém fala algo, vamos supor, relacionado à minha. Sei lá, a minha relação na cama, alguma coisa assim, com alguém que eu não tenho liberdade. Porque todo mundo tem aquela pessoa que você fala sobre qualquer coisa. Tipo, com os meus amigos eu falo qualquer merda. Sim, Qualquer. Não existe. Não existe um assunto. Principalmente esse amigo que eu falo todo episódio. Não existe um assunto que eu não fale com o Kelvin. Não existe. Não existe. É simples. E tem esses outros amigos. Minha amiga advogada Amanda. Aí tem o Lucas. E tem outro pessoal também que não existe um assunto que eu não fale. Mas tem pessoas, vamos supor. Já aconteceu de convidado. Eu tava batendo papo. E tá, já tava num nível assim, a gente já tá conversando de boa, tá menos tímido. Só que o menino soltou uma que eu ri, porque eu achei engraçado. Mas eu fiquei vermelho na hora. geralmente acontece quando um comentário sobre minha aparência, um elogio. Não sei por quê, assim. Eu não sei, por mais que eu tenha eu tenho um amor próprio que beira o narcisismo, foram anos de trabalho, mas eu tenho isso. Eu não sou muito acostumado com elogio, porque conforme. Vou militar de novo pra não perder minha carteirinha. A maioria das minhas amizades são masculinas. E geralmente homens não elogiam homens por uma questão machista mesmo. Fala que você é feio. Sim. E eu não sou feio, gente. Sinto muito. Eu não Não sou é, não? feio. Eu não sou feio. E, tipo, nem no padrão social. E também, como a beleza é algo de pessoa para pessoa, eu não me acho feio. Então, a atitude também ajuda você não ser feio. E querendo ou não, eu tô num padrão. Então já ajuda. Sim. Tem um outro nicho que eu não sou feio. Então já ajuda a beirar o narcisismo. Aí a pessoa fala, você é feio. Não, não sou feio. Você que não me acha bonito. E eu tenho Sim. isso também porque meu padrão de beleza, socialmente, ele é baixo. Tem situação. É sério, tem coisas que eu acho pessoas bonitas, independente do gênero dela, por coisas assim que geralmente tem pessoas que acham feio. Tipo, eu gosto muito de caras gordinhos, tipo, com óculos, essas coisas. É algo que eu realmente gosto. Tanto é que meu marido Ah. era extremamente magrelo. E agora que emagreceu muito, estraga. Eu não acho legal. Eu também, assim, enfim, eu gosto de todos os tipos de pessoa também. Eu sou É bem. lógico que tem esse esquema. Você também gosta do padrão social. Mas não é um fator, tipo, eu costumo dizer que existe esses 1 milhão de aplicativos aí de pegação, que eu sei que existe porque eu consumo muito material de YouTube, essas coisas que falam muito sobre. Mas eu mesmo não tenho conta, porque quando esse negócio começou a existir, eu já namorava há muito tempo. E eu Hum. nunca terminei, assim, então não tive a experiência em si. E provavelmente eu acho que meu filtro seria, eu, sei lá, minha bio seria, eu gostei da sua foto, achei legal, a gente conversa, basicamente. É só, vai parecer meio misógino, mas no caso é a minha sexualidade não sendo menina, Uhum.
Acabou. Aliás, não sei no meu caso. Peraí. Não, seria. Homem cis ou trans, pra mim não faz diferença. É a mesma coisa. Até porque você não se atrai só por aquilo, no meu caso, figura masculina. Não sendo outras, vamos supor, outras siglas, vamos supor, travestis. Eu não sei, porque tem a figura feminina. Eu não me atraio pela figura feminina, então não é algo que eu colocaria. Mas todo o restante. Aí, mulheres também, né? No caso, independente de ser cis ou trans, não rola. Porque eu não gosto de mulher. Aí eu, no meu caso, depende do meu grau de carência e eu já tive um passado hétero, assim. E de vez em quando, agora não porque eu tô namorando, né? Mas desde 2017, mas quando eu tava solteiro e tal, eu às vezes ficava com menina, com tanto cis quanto trans. Mas você, tipo, você. Eu Eu ia não me falar. digo como Eu ia bissexual, falar, você né? gosta Dizem de que eu. se rotular ou não. Eu acho. É necessário, mas é chato ao mesmo tempo. Então, eu não me vejo como bissexual, mas eu fico. Às vezes eu ficava com menina e eu tenho tesão e tudo, mas. O meu namorado fala que eu sou bissexual, mas não sei. Não sei, assim, não vejo necessidade de falar que eu sou bissexual, sei lá. Até porque eu sou predominantemente gay, né? Eu tenho namorado que é homem e tal. A maior parte dos meus relacionamentos foi com homem, então eu me sinto gay, mas sei lá, às vezes acontecia e pode acontecer ainda, Não sei, talvez, mas. contanto que, tipo, eu parto do pressuposto. Contanto que você não fale algo que invisibilize outras pessoas com uma vivência parecida com a sua, é de boa. Tá falando só por você. Sim, Agora, sim. agora, a Sim, partir do não, momento que você fala imagina. que a pessoa é indecisa, aí é um outro, Não, não. um problema. Mas como você está falando de você mesmo, aí é outra história. Não, pessoalmente, assim, Aham. agora cada um. Não sei se você já ouviu falar daquela escala Kinsey, que é uma escala de um psicólogo, eu acho que era um psicólogo, eu acho, que fez uma escala, assim, de. A teoria dele é que a maioria das pessoas são bissexuais, né? Aham. E que é de 0 a 6. Zero não me engano, tá? 0 é totalmente heterossexual e 6 é totalmente homossexual. Aí a pesquisa dele concluiu que a maioria das pessoas está na metade, assim, no meio. Aham. Enfim, aí eu não vejo Oh, necessidade, mas é uma questão pessoal você me mesmo. Eu lembrou de uma não. coisa bem legal que eu esqueci de assistir. Tem um documentário, eu acho que é dos anos 80, 90. Tem um tempinho já. Que fizeram nos Estados Unidos sobre sexualidade. E descobriram que a maioria das pessoas. É lógico que é no padrão norte-americano, mas. A maioria das pessoas do país tiveram experiências, tipo assim, fora do comum, sabe? Hum, Principalmente no tempo que era 80 e 90, então. Se hoje para algumas pessoas é surreal, para essas pessoas que vivem em bolha ou são cegas, imagina nos anos 80 ou 90. E parece que mais de 50% da população dessa pesquisa, desse documentário, tiveram experiências com pessoas do mesmo sexo, ou, sei lá, experiências fora do cotidiano dela, no caso. Do sim, padrão social, sim. vai. A grande maioria, segundo esse pesquisador, o Kinsey, né, acho que ele era psicólogo, se eu não me engano. Ele era médico e É depois. bem capaz de a gente estar falando da mesma pessoa e não saber, mas eu vou ter que olhar É, depois. provavelmente. Ele concluiu isso também, que a maioria dos héteros também tinha, nos Estados Unidos, Uhum. tinham tido experiências homo, assim, em algum momento da vida. E isso não quer dizer que a pessoa seja homo, ela teve uma experiência até para experimentar, ou sei lá, aconteceu, né? Eu tenho amigos de tanto encherem um saco que foram experimentar, não foi legal, e, tipo, não mudou, não virou uma chavinha. Aham. Da No mesma meu forma que caso, a gente tem uma outra, dependendo da sexualidade, obviamente, você vive um tempinho com vamos supor, um gênero e descobre que você gosta do mesmo gênero que você, ou alguma outra particularidade. uhum. Que no meu caso, assim, eu nunca não gostei. Eu gostei e gosto ainda. Só que eu acho que eu gosto mais ficar com menino. Eu com homem, né? Então. Por isso que eu. Mas
enfim, eu não vejo necessidade de rotular, assim, sabe? Mas claro que quem quer se rotular, É, é, usar um termo, eu sou é gay, eu sou legal, mas é chato porque, bi. vamos supor, principalmente no, nesse âmbito que a gente faz. Ele tá escrevendo coisa aqui. É, mas eu sou uma moça, você tá comigo. Tá errado isso. Ele não é tão moço assim, não. Ai, que ia falar, esqueci. Ah, lembrei. É, eu acho chato a gente. Eu sei que por questão de representatividade é legal você criar letrinhas para designar pessoas, mas o fato de você ter que. É o mesmo esquema da construção social, sabe? De padrões de gênero. Parece que acaba Hã? caindo no mesmo negócio. Eu sei que, infelizmente, tudo que é diferente é um fator abrangente para a pessoa te discriminar. Só que é meio que um tiro no pé a gente não ficar criando, na verdade, essas peculiaridades de sexualidade existem, desde que o mundo é mundo, e às vezes parece que dá nome a elas e reforça um preconceito. Eu sei que essa não é o foco, mas parece que reforça. Dependendo, obviamente, dependendo do jeito que você fala. Mas às vezes me parece. Hã? Vamos supor, a sigla era uma, tá certo? GLS era só no Brasil mesmo, pelo que me foi falado até agora. E tem a LGBTQIA+, aí tem outras siglas. E todas essas pessoas que estão contempladas nesse movimento, tipo, tem o seu lugar, obviamente. Mas aí eu vou pra parte do humor. Eu não sei se você conhece o Gina Chicó, humorista, faz Não, stand-up. não. Ele fala que é lógico que é humor, mas eu acabo concordando em partes. Seria mais fácil a gente colocar tudo menos hétero, porque faz mais sentido. Eu acho também. Eu falo brincando às vezes também que eu não acredito em hétero. Que pra mim isso não existe. Eu lembrei, Sei. eu acompanho um youtuber que fala que isso é muito antigo e agora vai entrar em extinção. É, não sei, assim, eu já tive experiências com vários héteros, assim, que falam que falavam que eram héteros e na hora H, enfim. Não sei se a gente vai evoluir socialmente um dia para que. Eu meio que duvido, porque, como eu falei, eu vivo naquele esquema lá das duas bolinhas e eu fico no meio de não acreditar e acreditar na humanidade, mas nesse caso eu não acredito. Que vai existir um dia que não vai importar. Pode ser que importe menos, mas vai importar. Porque a Sim, gente pode pegar isso para outros preconceitos. Por mais que. Vamos supor, a gente tem uma sociedade muito racista ainda, ela é um pouco melhor do que era antes. E isso é tipo. É lógico, deveria ser muito melhor? Deveria. Só que a gente tem um país muito novo. Então a questão, tipo, nesse caso é um argumento. É lógico que não é um argumento para passar pano para preconceito. É algo que evidencia o fato de ser tão forte ainda. Então pode ser que no futuro isso seja menos nocivo, mas sempre vai estar ali, porque faz parte do ser humano ser preconceituoso. É lógico que eu não estou passando pano. uhum. Mas tudo que é Eu diferente entendi, sempre, entendi, sempre vai desagradar alguém. entendi o que você quis dizer. Porque tem a própria É, questão da repressão, né? Você segue um modelo de masculinidade que nunca tem um parâmetro. Aí tudo que sim, foge daquilo, obviamente vai incomodar alguém. A felicidade dos outros incomoda. sim, verdade. Até no próprio meio mesmo, tem o povo padrão, aí tem questão do preconceito com pessoas afeminadas, aí a pessoa não pode ser tão gay, não pode isso, não pode aquilo. Aí invisibiliza quem é bi, porque o B de bi não é biscoito, aí tem bissexual que não gosta de pansexual. Aí eu até bati um papo com o Zé do Bisão. Ele falou zoando, né, É, por causa dessa polêmica que o ai, caramba, o P sério do que tem? LGBT é de Pokémon, né? Porque o povo acha que pano existe, aí ele meio que zoou com isso.
Não sabia disso, que tem bissexual que não gosta de pan, sério? Aham. Aff. Não, tem gay que não gosta de travesti. Eu acho que eu sou mais próximo do pan, sabe? Assim, não sei. Se fosse forçar uma classificação, porque, ai, dependendo da minha Forçar carência. uma classificação. Então, eu entro no. Eu já parei pra. É que eu não. Um dia pretendo fazer, se não tiverem trabalho em grupos e eu não tiver que lidar com pessoas. Porque o ruim da faculdade é isso. Eu queria fazer psicologia, alguma coisa assim. Ou alguma outra ciência que estudasse ou comportamento humano ou algo do gênero. Você já parou pra pensar que podem existir pessoas demissexuais que, vamos supor, não sejam pansexuais? No caso, você seja afetivamente homossexual, mas demissexual para outras relações. Eu tenho essa impressão, na verdade. Eu acho que isso O- é muito termo em cima de termo, sabe? É muito Sim. específico, mas não é impossível, porque é muito estranho o cara viver, é, sei lá, 30 anos, ter 3 filhos com a mulher, ele realmente amar essa mulher e do nada, obviamente não é do nada, né? Ele sabe que é algo tão diferente. Ele descobriu gay. Possivelmente, tem até um bagulho, eu esqueci o nome do cara, que ele fala que tem até a questão da afetividade, que tem homens héteros que são homoafetivos e homens gays que são heteroafetivos. Ainda tem esse rolê. Que tem Aham. pessoas que gostam de ter amizades, e, tipo, independente de ser no âmbito sexual ou não, com mais mulheres ou mais homens. Ou alguma outra classificação. Porque Sim. tipo, para uma coisa eu gosto de. Para o ato sexual em si, eu gosto. Eu tenho essa condição, porém, para os outros relacionamentos da minha vida, a minha condição é outra. Pode ser. Isso é, Pode é ser. muito cabeça, mas assim, eu acredito nisso, porque faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça. Pra mim também. Pra mim também. E não é estranho você viver, vamos supor, o cara viveu 30 anos com a mulher, teve 3 filhos. Ele realmente amou ela, não é possível. Sim, eu acho. Obviamente, isso partindo da minha percepção, porque eu não sou formado em psicologia nem nada, nem antropologia, que assim, antropologia estuda homem e sociedade, né? Tô falando não, a sociologia. É uma dessas ciências aí. Como eu não sou formado em nada, é minha percepção de mundo, então pode ser que eu esteja perfeitamente errado. Não, E mas eu acho que tem lógica o que você está falando, assim, a pessoa para viver com a outra tantos anos tem que ter um pouquinho, mínimo de amor, né? que é Não, não estranho, por mais que acredito. seja um amor assim de amizade, eu amo, eu tenho amigas, tipo, meninas, no caso, mas não. É simplesmente não. Eu nem cogito essa possibilidade, se você me der. A minha imaginação é muito fértil, mas eu tenho travas instantâneas. Eu não consigo nem imaginar tal alto. Sei como é. Então, possivelmente pode ser que o espectro da. Parece muito papo de psicólogo, essas coisas, mas o espectro da demissexualidade deve se dar nessa parte também. Mas se eu tiver errado, vocês podem comentar no YouTube, até acho que Spotify, não sei se dá pra comentar. No CastWord dá. Comenta, sei lá, Sim. eu, sei lá, sou psicólogo, eu sou demissexual. Até, eu tenho uma amiga, é até bom perguntar pra ela. É lógico que é uma vivência dela, mas como uma pessoa vivendo tal coisa, é mais fácil você tentar entender. É algo que, obviamente, eu nunca vou entender, porque não é a minha vivência. Mas eu tento É, entender todo mundo. até me lembrei agora de um caso que eu conheci tem um amigo meu, o Raoni, que eu conheci ele no aplicativo, sabe? Acho que foi no Grindr e tal. Que E a gente, Raoni que é, só pra saber. o Raoni que é de Sergipe. Eu achei que era o Raoni que faz Girls in the House. Não, não. Tá. Falou, nossa. Não, a gente se conheceu e aí um dia a gente ia, eu ia sempre numa balada, até onde eu conheci o Gustavo, até, que é o Gussauro que tá aí no Aham. chat. Aí a gente se encontrou lá sem querer.
Aí a gente tava no bar conversando, né? Era uma baladinha assim meio alternativa e tal. Aí chegou uma menina em mim e eu fiquei com a menina. Aí dei uma ficadinha com ela, ela foi embora. Aí a gente continuou conversando e tal, bebendo uma cervejinha, não sei o quê. Aí chegou outra menina. Aí eu fiquei com a menina também. Uns beijos na menina. Aí ela foi embora e tal. Quando ele falou assim: Meu Deus, e você não falou que era gay? Eu tô confuso. Eu falei: Não, eu sou gay, mas às vezes eu fico com mulher, dependendo do dia e da menina Dependendo também. da, Se eu... da, da posição do planeta no horóscopo. Ah, eu não sei muito bem, assim, sei lá. Eu Não, eu sei que falei eu... zoando, mas. aí ele rolou esse comentário, assim, dele. Eu falei: Não, eu sou gay, só que de vez em quando, sei lá. Eu não me. Não, não reprimo as minhas vontades, né? Eu não me reprimia, pelo menos. E, enfim. Eles dizem que isso é bissexual, mas não sei. O legal é que, eu não sei se é que ele não tá falando aqui, mas o legal é que ele não tem problemas com isso, né? Gustavo, acho que não. Não sei. Ele não gosta muito quando eu conto do passado, assim, de outros namorados e tal, mas isso foi só um caso, assim. Enfim, eu já contei pra ele várias vezes, ele já ouviu várias Tem que vezes. trabalhar isso, Gustavo, viu? Terapia. O passado é passado. É Kung Fu Panda, sabe? Passado, Não, e futuro. até porque, tipo, ai, namorados do passado, pelo amor de Deus, prefiro ficar com um chimpanzé do que ficar com eles. Esse é o foco. O Gustavo tá mandando mensagem no chat. Eu vou. Ah, entendi. Aí é, Que eu sou, aí é é que complicado mesmo. eu sou formado em história, então eu tenho que. Eu dou muita atenção, digamos. Eu acho que o meu passado faz parte do que eu sou hoje, então às vezes me entusiasmava contando coisas, e aí ele ficava meio bravo. É meio que, infelizmente, seu argumento é válido, mas não vou aquecer. Inclusive, eu meio que estourei muito o tempo já, mas. Então, eu nem sabia, né? Ia te perguntar quanto tempo que era. Tem um tempão já. É que geralmente o papo rola 2 horas, tem quase isso já. Eu vou. Geralmente até às 7. Nossa, que cheiro. É... Ah, então é isso, o cheiro Também. gostoso que tá te... Mas foi legal. Obrigado por ter aceitado participar. Amanhã esse papo vai estar no YouTube lá às 5 horas. No canal do YouTube é o Papo Incerto Podcast. Episódio 59. Tem tudo isso de episódio. Por isso que eu marco na agenda, porque às vezes eu me perco. Nossa, quantos episódios? E amanhã. É porque às vezes tem 4 por semana. Então. É bem. Como é um papo, não tem muito. É o que eu falei, não tem muita edição. É chamada pra frente, acabou. Aí você dá um ganho assim no áudio, sabe? Na hora de mandar pros agregadores. Inclusive amanhã, sexta hora, é foda. 6 horas, todos os agregadores de áudio, inclusive o Cashield também. Como eu falei, vai tá lá. 59. Outros. Ia falar Vivaração de novo. Eu acho que é uma É premonição. viveração. É uma premonição pra ter um Vivaração também. Inclusive, deixa eu só dar um recadinho, que Ah. essa semana vai ter um especial do orgulho LGBT no Viveração. A gente atrasou um pouquinho, mas é que vai ser o 15, o Ah, episódio 15. Vai ser bem legal, viu? Com participação de um monte de gente da rede LGBT Podcasters. E vai estar bem. Eu acho que vale a pena escutar. bom, o povo, vocês ouviram. Eu não lembro como é que tá, mas como é que tá o Instagram e o Twitter é do mesmo jeito? É, é, para entrar no. É só procurar lá no Viveração que vai achar. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Tem no Facebook também, a gente tem perfil. No Twitter é Viveração só. Eu acho que no Instagram é Viveração. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é Viveração Pod. É que eu não, é que às vezes de uma rede pra outra muda. Tipo, o nosso é
É @papo incerto no Instagram. Aí no Twitter @incertopapo, porque meu Twitter tava em inglês quando eu fiz e eu não quis mudar. Aí ficou Incerto Papo. E é o único lugar que é Incerto Papo. Então, no Twitter é Viveração só. No Instagram é Viveração Podcast, tudo junto. No O Gustavo, Facebook, o Gustavo tá te zoando pra perguntar do outro Twitter, o tal de OBTF. não sei do que ele tá falando. Eu Adoro tô. queimar meu filme, impressionante. Né? Aliás, enquanto você tá olhando aí, além do canal do YouTube, tem um canal de cortes que sai em cortes todos os dias, que é o Cortes Papo Incerto. Então se inscrevam lá também. Tá aumentando a taxa de inscrição, mas a maioria das pessoas que assistem os cortes não são inscritos. Aí saem cortes 9, meio-dia e 3 horas, todos os dias. É o Leandro E que é faz, que não tá aqui hoje. no Telegram? Não, me deu um branco que eu acabei de falar. No YouTube mesmo. Ah, tá. É A que tem um gente tem um. canal. Pode falar, Ah. desculpa. Não, a gente tem também um grupo no Telegram, que é só procurar Viveração lá, que tem bate-papo, o pessoal comenta os episódios, Ah, conversa, legal. sugestões. E tem um canal que é Pod Nudes, né? Porque como juntou um monte de viado junto, a gente falou, meu Deus, começaram a mandar nude. Eu falei, gente, não pode nude porque, né, enfim, é um canal do projeto e tal. Aí fizeram um canal Viveração que pode nudes, que é Viveração XX. Você pode XXX. mudar, é uma ideia. Você pode mudar pra Vivaração. É, Fica a ideia aí. Só me verdade. dá os créditos lá no grupo. Fala assim, ó, a ideia do Heavy do Papo Certo. Tá bom, tá Bom, é bom. isso. Obrigado, gente, pra que veio até aqui. Amanhã, pra que vai ouvir, comenta lá. O comentário é importante, a curtida também. E é isso. Eu não sei quando vai ter episódio, porque eu nunca sei, mas vocês vão ficar sabendo, porque tá nas redes. É isso até. Eu acho que hoje é segunda? Até quarta-feira ou até sexta-feira, eu não tenho certeza. Mas é quarta ou sexta. Legal. Quer se despedir? Eu queria deixar um abraço para todo mundo e falar para o pessoal escutar o Viveração, né? A gente dá bastante trabalho fazer esse projeto. A gente está tentando ser mais interessante possível, falar de vários assuntos relacionados ao mundo gay, né? Ao mundo LGBT. Falando de saúde sempre, mas falando de temas relacionados à saúde, direitos humanos, saúde sexual. Então, para o pessoal conferir lá, tem aquele pod link, não sei se vocês conhecem, que é pod.link/viveração. Acha fácil para escutar. Eu acho que tem até tem no Instagram também, no perfil de vocês, né? Tem. Eu ia falar, gente, se você tiver conta da Amazon e tiver o Prime e não tiver dado pra alguém, você pode dar o Prime pra gente. É só linkar a conta da Amazon na Twitch e ajudar o Papo Incerto a crescer. É basicamente isso. Obrigado, gente. Até quarta. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.